Galera, saiu aí o 7º episódio da segunda temporada de Gotham, acabou de sair, a gente já assistiu e a gente vai conversar aqui e comentar tudo que nós achamos desse episódio. Então, enquanto você deixa o seu like e se inscreve no canal, a gente vai para a vinheta e já volta, beleza? Fala galera do canal Preocupa, sejam muito bem-vindos mais uma vez, o meu nome é Gustavo e a gente está aqui para mais um vídeo para comentar aí esse 7º episódio da segunda temporada de Gotham. Mas antes de eu falar aí propriamente dito desse episódio, do que a gente achou, deixa eu dar dois avisos só rapidamente aqui, e saudar a todos os novos inscritos do canal, tá bem? Teve várias pessoas que se inscreveram essa semana no canal, então eu queria dar um salve aí a todas essas novas pessoas, dizer a todos vocês que sejam muito bem-vindos. E a gente coloca vídeo toda semana, então espero que vocês nos acompanhem e deixem o feedback de vocês, que é sempre muito importante, o que vocês acham dos nossos vídeos, tá bem? Então comentem, meu muito obrigado. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente comentou todos os episódios anteriores, eu vou deixar um link ou aqui em cima ou desse outro lado, que é um card com todos os vídeos anteriores da gente, então você pode clicar e ir em um desses outros vídeos e ver o que a gente achou dos episódios anteriores, beleza? Galera, 7º episódio, Mom's Little Monster. A gente acabou de assistir, o episódio começou com o Pinguim cumprindo ali o que ele falou no episódio anterior. Ele vai lá em busca da mãe dele, no que parece ser um porto, e ele vai lá, guiado pelo Bud. O que eu achei estranho é que ele vai com apenas 2 capangas e o Bud, então era bem normal que ele esperasse alguma represália por parte do Galavan ou da galera dele. E aí ele vai lá apenas com 3 pessoas e aquele ficou bem esquisito. Mas ele vai lá, enfim, buscar a mãe dele. E o interessante é que ele acha a mãe dele, realmente ela está lá. E aí tem duas coisas que eu gostaria de dar uma observação ali. Primeiro que felizmente eu acertei no vídeo anterior, quando eu falei que o Bud estava um pouco estranho. Realmente ele estava estranho. Realmente a Tabitha mexeu com a cabeça do Bud. Ele não é mais aquele macaco que obedecia às ordens do Pinguim. Ele não é mais um fantoche do Pinguim. Não é que ele armou para cima do Pinguim. Ele realmente leva o Pinguim lá onde a mãe dele está. Mas realmente pareceu que ele apenas cumpriu as ordens que o Galavan ou a Tabitha deu para ele fazer isso. E quando o Pinguim chega lá, ele encontra a mãe dele e ele vai tentar livrar a mãe dele de onde ela está presa. E aí ele é surpreendido pelo Theo e a Tabitha e eles começam ali o diálogo. E imediatamente o Pinguim toma uma atitude, que é quando ele pede para o Bud atirar no Theo e na Tabitha e o Bud recusa. E ele cai em si e ele percebe que o Bud agora não é mais o fantoche dele, não obedece mais às ordens dele, seja lá quais forem. E ali ele fica numa situação complicada e ele começa a implorar novamente ao Galavan por misericórdia, coisa que o Galavan nega. E acontece então uma das cenas surpreendentes. Eu estou bastante satisfeito com essa segunda temporada de Gotham, justamente por causa dessas surpresas que eles estão dando na gente. A Tabitha solta a mãe dele. Quando eu estava começando a acreditar que ele ia conseguir salvar a Gertrude Cobblepot, a Tabitha vai lá e taca uma faca nas costas delas e acaba matando ela. E ele vê a mãe dele morrer nos braços dele, o que é uma cena até que comovente. E ele surta e começa a falar com o Galavan dá uma ordem para o Bud matar ele e jogar os 2 corpos em qualquer lugar. Mas antes que o Galavan saia, ele apela para o que a gente descobriu no episódio anterior e ele chama o Galavan e ele fala que o Galavan é de uma descendência de covardes e ali o Galavan dá uma surtada. E quando o Galavan vai atirar nele para matar ele, ele consegue tirar a faca das costas da mãe dele e mete a faca ali no pescoço do Galavan. Eu achei realmente que tinha sido muito pior do que foi, mas na cena seguinte a gente percebe que foi só uma risca. Então o 7º episódio já começou assim, com muita coisa acontecendo. Então eu fiquei satisfeito com essas primeiras cenas. Na sequência a gente tem uma cena do Ed Nigma que nos surpreendeu no episódio anterior, porque ele matou acidentalmente enforcada a Christian, a namorada dele, e ele está meio surpreendido nessa cena, meio perdido, porque o outro Ed que tem dentro dele, né, que a gente sabe que é o mais maldoso, mais sarcástico, acabou sumindo com o corpo da Christian. Ele está meio perturbado, sem saber para onde foi,
que ele mesmo levou o corpo dela, e ele descobre que o outro Enigma, o outro Ed que tem dentro dele, levou o corpo lá para a central da DCPD e deu um sumiço. E ele então entra numa investigação, meio que uma investigação, para tentar descobrir o que foi que ele mesmo fez com o corpo da Kristen, mas tem uma revelação que eu vou deixar para o final desse vídeo, que tem a ver com o final desse 7º episódio, que foi totalmente fundamental para o que a gente vai ver daqui para o final dessa série. E depois a gente tem uma cena lá na DCPD, na própria central de polícia, que o Galavan chega lá surpreendentemente com o Harvey Dent, e que eu fiquei com a impressão que a gente vai ver o Harvey muito mais nessa segunda temporada do que na primeira. A gente sabe que ele é o Duas Caras, e ele chega lá com o Galavan, acompanhado do Galavan, e o Galavan ganhou a eleição para prefeito, e ele é o novo prefeito, o próximo prefeito, porque ele ainda vai assumir numa festa que vai acontecer à noite. E ele chega lá com uma ordem de prisão para prender o Pinguim e para vasculhar todas as propriedades do Pinguim. E aquela cena é bem importante porque a gente já começa a perceber um pouco, aparentemente vai ser o desenrolar dessa segunda temporada a partir do 7º episódio. Por quê? Duas coisas: o Pinguim acaba ficando do outro lado, que ele está acostumado a ficar, porque o Galavan agora entra numa perseguição atrás dele, ele é meio que o foragido do Galavan, e também porque o Dean ali nessa cena tem uma primeira impressão ruim a respeito do Galavan, e o Galavan dá uma indireta para ele dizendo que é bom ele cumprir as ordens do Galavan e fazer o que o Galavan está pedindo, afinal de contas foi o Dean quem veio atrás dele. E ali o Dean tem a primeira desconfiança com relação ao Galavan, e a gente ali tem a primeira faísca do que pode ser um atrito entre eles dois. Então foi uma cena bem importante, e eu fiquei curioso para saber, por exemplo, o que eles vão fazer com o Harvey agora nessa segunda temporada, o Harvey Dent. Será que a gente vai ver aí o Duas Caras finalmente como vilão? E depois a gente tem uma cena ali do Bruce e a Silver, que é a nova namorada dele, o pretendente a namorar com ele. E novamente eu volto a ficar com a impressão, cara, de que o Bruce está meio perdido na série. Eu espero realmente que eu esteja errado e eles acabem surpreendendo a gente daqui a partir desse 7º episódio para frente. Mas eu realmente estou com a impressão de que eles estão meio perdidos com o Bruce e com a Selena. Eu não estou gostando muito dos dois nessa segunda temporada, porque eles dois estão muito desinteressados, estão muito alheios a tudo que está acontecendo. E a gente tem apenas pequenos cortes com o Bruce e eu não estou realmente gostando muito. O que acontece ali não é muito significante, a não ser o fato de que ele está sendo enganado, né, pela menina. Ela foi enviada pelo Galavan para distrair ele e impedir que outras pessoas venham e tentem abrir os olhos dele, mas eu realmente ainda continuo com a mesma impressão do episódio anterior, de que eles precisam dar uma mexida ali no personagem do Bruce. Eu estou esperando um pouquinho mais do nosso querido Bruce Wayne. O Dean vai em busca do Bud, acompanhado do Bullock, e eles estão no carro esperando um sinal para entrar num bar, que parecia um bar, para ir tentar ali interrogar o Bud para saber do Pinguim. E eles estão no carro e o Dean tem um diálogo com o Bullock, onde ele realmente coloca em evidência que ele está desconfiando do Galavan, e até ele pergunta ao Bullock a respeito dos fatos que antecederam a eleição e o Galavan se eleger como prefeito, e ele coloca ali meio que em dúvida, em xeque, se o Galavan realmente não fez nada para chegar à prefeitura. E ali realmente a gente percebe que já não é mais uma desconfiança. O Dean realmente, ele tá com a pulga atrás da orelha, ele realmente sabe que aquilo ali está muito estranho, e quando ele consegue interrogar o Bud dentro do bar, o Victor Zsasz está do lado de fora tentando pegar o Bud, a mandado do Pinguim, e dentro do bar o Dean consegue interrogar o Bud, e o Bud abre o bico e entrega que é o Galavan quem está por trás, né, de tudo que está acontecendo, os incêndios, o sumiço do prefeito e vários outros fatos. Tudo isso foi realmente o Galavan quem mandou, e o Pinguim fez tudo isso apenas porque o cara tinha sequestrado a mãe dele. E ali a gente chega num dos pontos principais desse episódio, porque tudo que o Dean vai fazer na festa de gala, né, o Galavan assumir, tudo parte dessa desconfiança
que o Jim realmente se concretiza e ganha força a partir do que o Butch fala para ele. E aí a gente tem a cena da cerimônia para o Galavan receber ali o título de prefeito. E lá nessa festa, o departamento de polícia está em peso para fazer a segurança. E o Pinguim vai para lá então tentar se vingar do Galavan. Ele fala que ele vai realmente pôr as mãos e que ele quer pessoalmente matar o Galavan. E lá na festa a gente tem então os 3 personagens principais desse episódio, que é o Jim, o Galavan e o Pinguim. E da mesma forma que o Jim está lá reforçado com a polícia, o Pinguim também vai reforçado, ele junta um verdadeiro exército de pinguins, várias pessoas caminhando igual a ele, com um penteado e vestido a caráter como ele, entram na festa, seja pela janela, por vários lugares, e ali tem um tiroteio, tem muita ação acontecendo, muito tiro, tem muito policial morrendo, tem muito capanga do Pinguim também morrendo, então é uma cena bem conturbada. E o Jim está correndo para um lado, o Bullock para outro também, a gente não vê o Pinguim direito, mas tem muito tiro, tem muita coisa acontecendo. E paralelo a tudo isso, paralelo à festa e a tudo que está acontecendo nesse episódio, o Enigma está lá, lógico, recolhendo as partes do corpo da Christian. Ele quase se dá mal porque uma boa parte do corpo dela está na sala da médica legista da Lee, né, que é a namorada ou esposa do Jim, não sei. E ele quase é pego por ela e ele tenta ali dar uma descabriada no assunto. E ele quase se dá mal, ela quase percebe que a Kristen está lá morta. E aquilo ali na verdade é um grande spoiler para esse 7º episódio, porque ele fala para o outro Ed que é dentro dele, né, que fica o tempo todo conversando com ele mesmo, que na verdade ele adorou aquela adrenalina que ele sentiu, e aquilo ali é bem significante realmente para esse 7º episódio. E lá na festa o Pinguim consegue então finalmente ficar cara a cara com o Galavan. Na verdade ficam os 3, o Jim, o Galavan e o Pinguim. E o Pinguim atira no motorista da limusine, que o Galavan ia escapar com o Jim. E eles ficam então cara a cara, o Jim impede que o Pinguim atire no Galavan, mas ele fala que se o Jim soubesse quem é que ele está protegendo, o Jim mudaria de ideia. E ele fala uma frase que no final desse vídeo eu vou explicar porque é um grande spoiler, mas ele fala que o fato dele ter visto a mãe dele morrer nos braços dele foi algo traumático. E muita coisa acontece, tem muito tiroteio, a Tabitha atira de um lado, o Bullock atira de outro, ele mesmo atira de um lado, o Jim de outro. Mas no final das contas o Pinguim acaba fugindo baleado na limusine, e tudo que envolve aí essa novela entre eles fica então para o próximo episódio, mas tem mais coisa que acontece. E depois que você acha que o episódio acabou, o tiroteio, toda a ação termina, aí é que vem realmente o clímax desse 7º episódio. Por quê? O Jim tá lá conversando com o Bullock, falando que houve muito tiroteio, que houve muitas baixas, inclusive o Martinez, que faz parte da força-tarefa. A Tabitha matou o cara com um salto do tamanco dela no pescoço dele, foi algo bem estranho, mas ele fala ali que houve muitas baixas. E então o Galavan está dando uma entrevista na TV dizendo que tudo que aconteceu ali na verdade foi uma bênção para a posse da prefeitura que ele passou. E ele então vai falar com o Jim, e aí a gente tem uma das falas principais desse 7º episódio, que ele fala que esperava mais do Jim, que ele esperava que o Jim atirasse no Pinguim na cena passada, e o Jim fala que não poderia fazer isso, e ele então diz ao Jim que esperava que o Jim estivesse disposto a fazer tudo para enfrentar os monstros de Gotham, e o Jim então fala que realmente está disposto e vai começar fazendo isso por ele. E aí o Jim fala que vai caçar ele e que vai tentar descobrir tudo que está por trás, e aí a gente então realmente chega ali no confronto principal entre o Galavan e o Jim, e a gente sabe que a partir desse 7º episódio então os dois realmente vão se enfrentar, e vai ser muito curioso ver como é que ele vai fazer isso, porque o Galavan fala que ele agora é o homem mais poderoso da cidade, ele é o homem que controla a cidade, e o Jim a gente sabe que é casca grossa. Ele vai até o fundo das investigações, ele tenta realmente descobrir, ele é um cara justo, e a série toda gira em torno dele, então vai ser um confronto bem interessante deles dois. E na última cena desse 7º episódio a gente tem então o Enigma fazendo ali a sua grande transformação no Charada. Não que ele se vista no personagem ou algo do tipo, mas a gente chega numa cena bem importante, ele tá lá
na sala dali, de frente para o corpo da Kristen, e ele tem um diálogo com o outro ele mesmo, né, o outro enigma que tem dentro dele. E ele começa a falar que achou bastante adrenalina na cena anterior, que ali quase flagrou ele. E o outro enigma fala que fez isso, ele quase ser pego pela Lee, porque queria mostrar para ele de uma vez por todas quem realmente ele é. E ali a gente então tem a fusão do enigma mais inocente, mais do bem, se é que ainda resta alguma parte bondosa nele, com o outro enigma que está o tempo todo por trás, sendo sarcástico e maldoso. Então a gente tem então a fusão deles dois, e a gente dali para frente realmente agora a gente não deve ver mais nenhuma sombra de dúvida de alguma parte que ainda seja ou que ainda tente ser boa no enigma. Daqui para frente a gente realmente deve ver apenas a parte macabra e maldosa do enigma de uma vez por todas. Ali é a grande transformação dele no grande vilão que a gente conhece como Charada. E depois que acabou esse 7º episódio, os dois atores que fazem o Charada e o Pinguim deram uma entrevista. O Corey Michael Smith, que é o ator que faz o Charada, deu uma entrevista e ele falou que a partir desse 7º episódio vai ficar cada vez mais difícil para o Charada distinguir o que é a vida real e o que é fruto apenas da sua imaginação. E inclusive ele falou que nessa segunda temporada a gente com certeza vai ver aí o Charada, inclusive com a sua roupa, com o terno ali, né, que é o grande símbolo do Charada nas HQs. E eu fiquei bem feliz com isso, bem ansioso para ver então essa transformação aí bem fiel ao personagem que ele é nas HQs. E o Robin Lord Taylor, que é o Pinguim, que está fazendo uma grande interpretação do Pinguim, ele falou a partir da morte da mãe dele, de como ele vivenciou isso, com a mãe dele morrendo nos braços dele, a gente realmente vai ver uma transformação em tanto do caráter do Pinguim. A mãe dele era a única coisa que restava de boa nele, porque ela demonstrava amor e ele tinha também amor por ela. Então, com a morte dela, tudo que havia ainda de bom, se é que havia no Pinguim, morre. E daqui para frente a gente vai ver aí uma transformação que deve realmente a gente passar a ver o Pinguim como ele é nas HQs, completamente mal, completamente sarcástico, né? A gente a partir daí então deve ver a formação com mais ênfase no que o Pinguim é nas HQs, e eu fiquei feliz com isso, e realmente faz todo sentido a partir do que aconteceu nesse 7º episódio. Então galera, isso aqui foi tudo que a gente pôde observar, tá? Eu posso ter esquecido alguma coisa, então por favor deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não, se você concorda ou não com os nossos comentários. Deixa o seu like, compartilha o vídeo aí nas redes sociais, que ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, a gente coloca vídeos todas as semanas. O meu muito obrigado a todos vocês, aos novos inscritos em geral. Muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima. Falou! Então galera, no vídeo de hoje a gente vai falar aí do 6º episódio da segunda temporada de Gotham. O episódio já saiu, a gente acabou de assistir, a gente vai comentar aqui tudo que nós achamos desse episódio.